objetivo: convencer que calor é energia em trânsito. Também vamos discutir algumas coisas que nos levem ao conceito de calor como energia em trânsito. O que é que nós vimos antes a respeito do calor de maneira conceitual? Em primeiro lugar, vimos que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Aqui temos a representação de uma estrutura representando um material qualquer que está numa certa temperatura e está tendo aí um movimento. E agora para o calor. O que vemos é um material em estado sólido, né? Ele vai se transformar em um gás. Esse gás ele vai se espalhar por todo o recipiente, levando junto o calor que ele estava recebendo quando estava no estado sólido. A esse fenômeno damos o nome de transferência de calor por convecção. Falamos também do calor por radiação. Temos aqui um exemplo. Aqui tem uma estrutura, essa estrutura espelhada em formato parabólico. No interior temos aqui um recipiente com líquido. Ele vai receber calor por radiação e o que percebemos é um aumento da temperatura. Exemplo de calor por condução. São dois materiais diferentes. Agora que percebe que a chama da vela está em contato direto com o objeto e o calor vai se transportando com velocidades diferentes para cada material. Dando sequência, mais um exemplo de calor por convecção. Quando vamos à praia, experimentamos aí o transporte de calor por convecção. Também tem uma brisa que vai soprar do mar para o continente ou do continente para o mar. Vamos ver um texto que explica direitinho como é que ocorre esse fenômeno. Brisas marítimas. Diferentemente dos ventos que ocorrem eventualmente, a brisa marítima é um fenômeno diário. Ela sopra do mar para a terra durante o dia e em sentido contrário à noite. Como a terra fica mais aquecida durante o dia, o ar, nas suas proximidades, também se aquece e se torna menos denso, formando correntes de ar ascendentes. Acima da superfície da areia, cria-se, então, uma região de baixa pressão, isso é, menos moléculas de ar concentradas no espaço. O ar próximo à superfície da água, mais frio e por isso mais denso, forma uma região de alta pressão. Esse ar mais frio movimenta-se horizontalmente do mar para a terra, isto é, da região de alta pressão para a de baixa pressão. Essa movimentação se constitui de uma brisa que sopra do mar para a terra e que ocorre graças à convecção do ar. Durante o dia temos um vento que sopra do mar para a terra e à noite que sopra da terra para o mar. Os frequentadores da praia durante a noite e durante o dia sentem bem esse fenômeno. Bem, agora podemos fazer algumas perguntas sobre o calor. O que produz calor? O que transmite calor? O que retira calor? O que é frio? O que é usado para manter a temperatura? Essas e outras perguntas, elas estão presentes no caderno do aluno. Vocês procurem responder para a gente conseguir fixar melhor a ideia de calor. Ver o que produz calor. Por exemplo, um fogão, o sol produz calor, uma fogueira produz calor. O que transmite o calor? Os metais, o ar, a água, etc. O que retira calor? Temos um objeto frio, ele retira calor de um objeto
quente. Um ventilador retira o calor do ambiente, e etc. O que é o frio? E frio? Tudo bem? São perguntas aí em aberto, vocês dêem uma olhada, pesquisem se for necessário. Tudo bem? Para a gente conseguir fixar melhor essa ideia do que é calor. O que é usado para manter a temperatura? Geralmente usamos aí isoladores, né? Isoladores de calor, como as caixas de isopor. Tem também os cobertores. Agora, seguindo, temos algumas observações a respeito do calor. O calor espontaneamente sai de um ambiente com mais energia para um de menor energia. O calor espontaneamente sai de um ambiente de maior temperatura para um de menor temperatura. O calor espontaneamente sai de um objeto com mais energia para um de menor energia. Tudo bem, tanto o ambiente como o objeto. O calor é especificado de acordo com a interação com o ambiente ou o objeto. Então, denominamos aí calor específico, calor sensível e calor latente. Nas próximas aulas, vamos aprofundar um pouco mais esses conceitos. O conceito de capacidade térmica. Capacidade que um corpo tem de absorver ou ceder energia térmica. Tudo bem? A partir das observações que fizemos anteriormente, vamos explorar um pouco mais sobre isso. Calor específico. Capacidade térmica por massa. Seguindo, calor sensível. É uma medida de quanto varia a temperatura de um corpo sem mudar seu estado físico. Calor latente é uma medida de quanto varia a temperatura para mudar o estado físico de um corpo. Calor sensível, não há mudança de estado físico. Tudo bem? E o calor latente, há mudança do estado físico, mudança de fase. Sólido para líquido, líquido para gás e até gás para plasma. Agora, em sequência, vamos ler um outro texto que fala sobre calor e temperatura. Todas as coisas recebem e cedem calor o tempo todo. Quando esta troca é equilibrada, se diz que elas estão em equilíbrio térmico. Quando tentamos pensar em alguma coisa que não tem nada a ver com calor, é natural, por oposição, pensar em algo frio. Na realidade, quando se diz que um objeto está frio, é porque está menos quente que o ambiente à sua volta, ou porque está menos quente do que a mão que o tateia. Se, nas atividades anteriores, você já entendeu o conceito de temperatura como a agitação das moléculas e dos átomos que constituem uma substância, pode então compreender que quando um corpo recebe calor, trocado por diferença de temperatura, a energia cinética de seus átomos aumenta, elevando sua temperatura. No sentido oposto, um corpo, ao ceder calor, perde energia, reduzindo a energia de movimento das moléculas, o que constitui sua temperatura. Ou seja, nos processos de troca de calor, os sistemas mais quentes, maior temperatura, cedem energia calor aos mais frios, menor temperatura, de forma que o grau de aquecimento de um objeto é caracterizado por sua temperatura. Assim, o calor deve ser compreendido como uma forma de transferência de energias entre sistemas por conta de diferença de temperatura. Vale sublinhar essa afirmação. Assim, o calor deve ser compreendido como uma forma de transferência de energia entre sistemas por conta das diferenças de temperatura. Ao colocarmos uma garrafa de refrigerante gelado em uma vasilha com água à temperatura ambiente, observa que, por a água estar em uma temperatura maior, ela cede calor à garrafa. De modo que, quando a sua temperatura diminui,
a da garrafa de refrigerante aumenta. Isso ocorre até que haja equilíbrio entre as duas temperaturas. Por exemplo, outro exemplo de troca de calor ocorre no Polo Norte, onde para sobreviver os esquimós precisam do isolamento térmico das roupas de pele de animais e precisam também de comer alimentos com alto teor calórico. Temos aqui um exemplo da casa de um esquimó. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até mais, tudo de bom.